Meu filho saiu de casa com 20 anos. Disse que a igreja era coisa de gente fraca. Disse que ia viver a vida do jeito dele. Eu não consegui fazer ele mudar de ideia. Fiquei na porteira vendo a poeira do caminhão que levou ele embora pra cidade grande. Sua mãe chorou aquela noite inteira e eu fingi que estava forte, mas não estava. Passou um ano sem notícia nenhuma. Passaram 2, 3, 4 anos de silêncio. A gente soube por terceiros que ele tava bem, mas bem de um jeito que doía mais que doença. Eu rezava todo dia pedindo só uma coisa. Não pedia que ele voltasse rico ou bem-sucedido. Pedia só que ele lembrasse do caminho de casa, que em algum momento ele sentisse vontade de voltar. Sua mãe guardava o quarto dele do jeito que ele deixou. Trocava os lençóis mesmo sem ninguém dormir lá. Eu fingia raiva pra esconder a esperança, mas no fundo eu também guardava um lugar pra ele. Foi numa quinta-feira de chuva que o telefone tocou. Uma voz que eu reconheci antes da pessoa terminar de falar. Disse que estava perto, que queria passar, que tinha coisas pra conversar comigo e com a mãe. Eu fui até a porteira de novo, agora esperando. E quando o carro parou e ele desceu mais magro, mais velho, eu não consegui fazer discurso, não consegui cobrar nada. Só abracei ele, chorei do jeito que tinha guardado. Ele me disse que tinha rodado o mundo procurando algo, que tinha encontrado tudo que achava que queria, e que nada disso enchia o vazio que ele sentia. Até que numa noite ele lembrou da nossa voz cantando um hino. Disse que foi numa cidade estranha, sozinho, quebrado, que ele caiu de joelhos e fez a primeira oração em anos. E que a primeira coisa que veio na cabeça foi a viola do pai tocando na sala de casa. Hoje ele mora aqui de novo, perto da gente. Não é o mesmo menino que saiu, é melhor, porque ele escolheu voltar. E quem escolhe vale mais que quem nunca teve coragem de sair pra escolher. Deus, obrigado por trazer meu filho de volta. Obrigado por ter cuidado dele quando eu não pude. Obrigado por não desistir dele quando talvez eu tivesse desistido. E obrigado por me ensinar que esperar também é fé. Quatro e meia da manhã, o
despertador nem precisa. O corpo já sabe a hora de levantar. Vou pra cozinha no escuro acender o fogão. Enquanto a água esquenta eu já começo a conversar com Deus. Não é oração bonita, não tem palavra difícil. É mais uma conversa entre dois que se conhecem. Eu falo dos planos do dia, do que preciso fazer, e peço que ele ande do meu lado em cada tarefa. O café fica pronto enquanto o galo canta, e eu sento na mesa de madeira sozinho. Esse é um momento que ninguém me tira, só eu, o café e Deus antes do mundo acordar. Penso na família que ainda tá dormindo. Penso no trabalho que me espera no curral. Penso nas contas que precisam ser pagas. Entrego cada pensamento antes de sair de casa. Tem gente que acha que oração precisa de templo, que precisa de música, de gente, de cerimônia. Mas eu aprendi que o templo mais sincero que eu tenho é essa cozinha simples, às 4:30 da manhã. O café desse jeito tem gosto de gratidão, tem gosto de mais um dia que Deus me deu de presente. Tem gosto de força pra enfrentar o que vier, porque eu sei que não vou enfrentar sozinho. Quando eu saio de casa o sol ainda nem nasceu, mas eu já nasci de novo naquela conversa silenciosa. Já recebi o que precisava antes mesmo de pedir, porque Deus conhece o meu dia antes de eu vivê-lo. Esse é o segredo que ninguém me contou, eu descobri sozinho. Que a oração mais poderosa não precisa de plateia, precisa só de sinceridade, de uma xícara de café e de um coração disposto a começar o dia com fé. Dona Conceição morava na casa da esquina e tinha um costume que todo mundo conhecia. Toda manhã ela rezava por cada vizinho, mesmo sem ninguém pedir, mesmo sem ninguém saber direito. Ela dizia que tinha uma lista guardada na cabeça, com o nome de quem estava doente, de quem estava triste, de quem tinha filho preso, de quem tinha marido bebendo, de quem precisava de emprego e não conseguia achar. Eu descobri isso por acaso anos depois, quando ela já tinha partido e a gente conversava no velório. Cada vizinho contava uma história parecida.
convencida de como sentia que era acompanhado, mesmo sem saber por quem. Minha mãe contou que quando eu tava doente de criança, internado no hospital sem ninguém saber se eu ia sobreviver, foi Dona Conceição que passou a noite acordada na janela, olhando pro céu e pedindo pela minha vida. Eu nunca soube disso até o dia do enterro, e fiquei pensando quantas outras vezes ela fez isso por mim, por você, por gente que nem conhecia bem, só porque achava que era essa a função dela na vizinhança. Ela não tinha cargo na igreja, não tinha microfone, não pregava em público, não tinha seguidor, mas tinha o trabalho mais importante de todos, que era carregar nas costas a dor de quem nem sabia que tinha alguém carregando. Quando ela morreu, a rua ficou mais vazia, não porque faltava uma pessoa, mas porque faltava uma proteção invisível. Cada um de nós teve que aprender a rezar pelos outros, pra tentar preencher o vazio que ela deixou. Hoje eu mesma rezo pelos vizinhos, aprendi com ela, não conto pra ninguém, faço do jeito que ela fazia, em silêncio, sem cobrar reconhecimento, sem precisar de prova, porque entendi que esse é o tipo de fé que sustenta um lugar inteiro. Obrigada, Dona Conceição, pelo trabalho que ninguém via. Obrigada por ter sido a muralha que protegia sem que a gente soubesse. Que a sua recompensa seja grande onde você está agora, e que eu consiga continuar um pouco do que você começou. Antes de pegar a enxada eu peço força, não peço pra terra ser mais fácil de trabalhar. Peço pra mim ter ânimo do jeito que ela é, dura, seca, cheia de pedra, mas ainda assim fértil. Trabalho desde os 12 anos nessa lida, aprendi que reclamar não move uma pedra do lugar. Aprende que suor tem valor quando vem com propósito, e que propósito sem Deus é só cansaço sem sentido. Tem dia que o sol castiga e a vontade é de desistir. Tem dia que a chuva não vem e a plantação murcha. Tem dia que eu olho pro céu mais com raiva que com fé, mas aprendi a transformar essa raiva em oração também. Deus não promete terra fácil, isso ninguém prometeu. Promete força pra quem decide continuar mesmo cansado. Promete chuva no tempo certo, mesmo que eu não entenda o tempo. Promete colheita pra quem planta com paciência e com fé. Minha enxada já gastou 3 cabos de tanto trabalhar. Minhas mãos já tem calo onde antes era pele lisa, mas cada calo desses é prova de que eu não desisti. É medalha de quem trabalhou e confiou ao mesmo tempo. Trabalho não é maldição, isso me ensina.
agradecer. Quando vem ruim eu também não esqueço, só agradeço diferente. Agradeço pela saúde de continuar tentando. Agradeço pela família que come do que minhas mãos produzem. Inchada na mão direita, oração na mão esquerda. É assim que eu vivo, é assim que meu pai viveu. É assim que eu quero ensinar pros meus filhos, que trabalho e fé caminham sempre juntos nessa vida. Teve um ano que tudo desabou de uma vez. Perdi o emprego, perdi a saúde, quase perdi o casamento. E eu que sempre fui o forte da família, fiquei sem saber pra onde correr, o que fazer. Fui pra igreja procurando resposta e não achei. Fui pra Bíblia procurando versículo que resolvesse tudo. Fui pros amigos e cada um tinha um conselho diferente. E no fim eu fiquei mais perdido do que antes de perguntar. Teve uma noite que eu gritei com Deus, não vou esconder. Gritei perguntando onde Ele estava, porque tinha me abandonado. Gritei tudo que estava engasgado, fazia meses. E depois do grito eu fiquei ali no chão, exausto, vazio. Não veio voz do céu, não veio resposta imediata. Não veio anjo, não veio milagre instantâneo. Veio só silêncio, um silêncio que eu não sabia interpretar, mas que com o tempo entendi que não era ausência, era espera. Fui aprendendo devagar que fé não é sentir Deus o tempo todo. Fé é continuar de joelhos mesmo quando você não sente nada. Fé é levantar de manhã mesmo sem saber se vai dar certo. Fé é a decisão diária de não soltar a mão mesmo no escuro. Minha esposa ficou comigo mesmo nos piores meses, não porque ela tinha certeza, mas porque ela também escolheu fé. Meus filhos não entendiam tudo, mas sentiam que algo estava errado. E eu tive que aprender a ser honesto com eles também. O emprego novo veio depois de 8 meses difíceis. A saúde melhorou devagar, sem pressa, sem explicação clara. O casamento ficou mais forte, não porque sarou rápido, mas porque a gente decidiu reconstruir junto, tijolo por tijolo. Hoje quando alguém me conta que está desabando, eu não dou resposta fácil, eu não minimizo a dor. Eu só digo que o silêncio de Deus não é abandono, e que do outro lado da crise ainda existe vida, mesmo que diferente. Não sei se entendi tudo que aconteceu naquele ano, mas sei que sobrevivi. E sobreviver já é uma forma de fé. Sei que aprendi mais na queda do que em anos de vitória. E sei que Deus estava lá
mesmo quando eu não conseguia sentir. Chegou o tempo da colheita, vizinho, vem ajudar, que o milho tá maduro e a fartura é de Deus. Bota a sanfona pra tocar, bota a viola pra cantar, que hoje é dia de festa, é dia de agradecer. A roça toda se ajunta quando chega esse tempo, cada um traz o que tem, cada um faz a sua parte. Os homens colhendo cedo, as mulheres no fogão, as crianças correndo livres pelo meio do terreiro. Olha quanto Deus nos deu nesse ano que passou, olha a mesa que vai ter hoje na festa da colheita. Não é mérito só nosso, foi chuva no tempo certo, foi sol na hora boa, foi proteção contra a praga. Vamos cantar um hino antes de começar a comer, vamos lembrar de onde vem a fartura que a gente tem, que não é só trabalho da nossa mão calejada, é bênção que vem de cima, é cuidado do Senhor. A festa da colheita não é só sobre comida, é sobre lembrar que ninguém colhe sozinho nessa vida. É sobre celebrar com quem trabalhou do seu lado, é sobre dar graças em comunidade, com música e com fé. Os mais velhos contam história de colheitas passadas, de anos difíceis e de anos de fartura grande em toda a história. No fim sempre tem o mesmo recado, que Deus nunca abandonou quem trabalhou com fé e com paciência. Bota mais lenha no fogo que a noite ainda é jovem, bota mais gente na roda que tem comida pra todos. Canta mais um hino, toca mais uma moda, que essa noite é pra agradecer com o corpo e com a alma inteira. Que ano que vem a colheita seja ainda mais generosa, que ano que vem a gente esteja aqui de novo reunido, celebrando a bondade de quem cuida da terra e cuida de nós. Com viola, com hino, com festa e com gratidão. Pai, eu nunca te escrevi uma carta na vida, você nem saberia ler, eu sei, você nunca aprendeu. Mas hoje eu sinto que preciso dizer umas coisas, mesmo sabendo que você já não está aqui pra ouvir. Eu queria te dizer que entendi anos depois o seu silêncio. Você não falava de amor, mas trabalhava de domingo a domingo. Você não dizia eu te amo, mas levantava antes do sol, pra garantir que a gente tivesse o que comer. Eu tinha vergonha de você quando era adolescente, vergonha das suas mãos calejadas, do seu jeito de falar errado. Hoje eu daria qualquer coisa pra ter aquelas mãos no meu ombro de novo,
Hoje eu entendo que aquele jeito de falar carregava sabedoria que eu não sabia ouvir. Você nunca foi de festa religiosa, nunca levantou a mão no culto, mas eu vi você chorar escondido depois que minha irmã ficou doente. Vi você de joelhos no curral, pensando que ninguém estava vendo. Vi a sua fé do jeito mais silencioso e mais verdadeiro que existe. Queria ter perguntado mais sobre a sua infância. Queria ter gravado sua voz, suas histórias, seu jeito de cantar baixinho. Queria ter dito obrigado mais vezes enquanto você ainda podia ouvir. Mas a gente sempre acha que vai ter tempo depois. Hoje eu sou pai também, entendo coisas que não entendia. Entendo o peso de sustentar uma casa sem nunca reclamar. Entendo o amor que se mostra em ação e não em palavra. Entendo que você me amou do único jeito que sabia amar. Essa carta chega atrasada, eu sei, mas ainda quero escrever. Quero que onde você estiver, de algum jeito, você saiba que o filho que tinha vergonha hoje tem orgulho, que aprendi a admirar o que antes eu só criticava. Descanse em paz, pai, com a certeza que faltou dizer em vida. Você foi um bom homem do jeito mais difícil de ser bom, trabalhando sem reclamar, sustentando sem cobrar nada em troca. E eu só entendi o tamanho disso quando você já não estava mais aqui. Minha avó curava quase tudo com chá e oração. Não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro pra remédio caro, mas tinha um quintal cheio de erva e uma fé do tamanho do mundo. E misturava as duas coisas com uma sabedoria que ninguém ensinou ela. Pra febre era chá de boldo com uma oração baixinha. Pra dor de barriga era erva doce e um salmo decorado. Pra tristeza ela dizia que não tinha chá, só conversa e abraço, e uma reza feita junto, de mãos dadas, olho no olho. As pessoas da cidade às vezes riam do jeito da minha avó. Achavam atrasado misturar fé com cuidado do corpo. Mas eu nunca vi ninguém na nossa rua morrer de coisa simples, porque ela cuidava antes de virar grave, com erva e com Deus. Ela dizia que Deus fez as plantas antes de fazer os hospitais, que toda erva do quintal tinha um propósito escondido, e que rezar enquanto cuidava do corpo não era contradição. Era reconhecer que cura vem de mais de um lugar ao mesmo tempo.
Aprendi com ela que cuidar de gente é coisa sagrada, que não precisa de diploma pra ter compaixão de verdade, que segurar a mão de alguém doente já é remédio, e que palavra de fé tem efeito que ciência não mede direito. Hoje eu tenho plano de saúde, tenho remédio de farmácia, mas guardo no quintal um pé de boldo, por respeito a ela. E quando alguém da família fica doente, antes de qualquer coisa, eu rezo do jeito que aprendi, vendo minha avó fazer. Ela morreu de velha, sem dor, dormindo tranquilo, como quem tinha feito as contas certas com a vida e com Deus. Eu fico pensando que talvez o segredo dela fosse simples: cuidar com as mãos e confiar com o coração ao mesmo tempo. Remédio de pobre não é remédio de segunda categoria, é remédio que carrega amor de quem prepara com cuidado. É chá fervido com fé, cura que vem de geração em geração. É a prova de que Deus também mora no quintal de quem tem pouco. Teve uma fase que eu não vou esquecer enquanto eu viver. Uma fase que o peso ficou maior do que minhas forças. Não vou entrar em detalhe de como cheguei naquele ponto. Só vou dizer que foi a parte mais escura que já atravessei. Eu sempre fui o cara que ajudava os outros, que tinha a resposta. Mas naquela fase eu não tinha resposta nem pra mim mesmo. Ficava sentado no escuro com a cabeça pesada de cansaço, sem coragem de ligar pra ninguém, com vergonha de pedir ajuda. Foi nessa hora que eu lembrei, sem saber explicar porquê, de um hino que minha mãe cantava quando eu era pequeno. Comecei a cantarolar baixinho, mais pra mim do que pra Deus. E enquanto cantava eu fui sentindo nó na garganta desmanchar um pouco. Não foi mágico, não foi instantâneo. Eu preciso ser honesto. A tristeza não foi embora só porque eu cantei um hino. Mas naquela noite eu consegui descansar um pouco mais em paz. E descansar já foi uma vitória que eu não sabia que precisava. No dia seguinte eu liguei pro pastor, com vergonha, com medo. Contei o que estava sentindo, sem filtrar, sem embelezar. E ele não me julgou, não me deu sermão, só me ouviu e me ajudou a procurar acompanhamento profissional, terapia. Aprendi que fé e tratamento psicológico não são inimigos, que Deus usa médico, terapeuta, remédio tanto quanto usa oração, que pedir ajuda não é fraqueza de fé, é sabedoria, e que esconder a dor por vergonha só fazia o peso aumentar. Hoje, tempos depois, eu ainda tenho dias difíceis,
mas tenho ferramentas que não tinha antes. Tenho gente que sabe da verdade. Tenho a fé sim, mas tenho também o terapeuta, o apoio quando preciso. E aprendi que cuidar da mente é também uma forma de cuidar da fé. Se você está numa fase parecida com a minha agora, eu quero te dizer que existe alívio do outro lado desse peso. Procura ajuda, fala com alguém. Não guarda isso sozinho. Deus está com você nessa luta, mas Ele também usa a gente pra te socorrer. Essa música não é pra glorificar a dor que eu passei. É pra dizer que do outro lado existe vida. Existe esperança real. E que pedir ajuda é o ato de fé mais corajoso que existe. Você não precisa atravessar isso sozinho. E não devia. Antes de você seguir seu caminho hoje, eu quero deixar uma bênção pra sua estrada. Que o sol que nasce amanhã encontre você de pé, e que a paz que você não consegue explicar more no seu peito. Que a sua casa tenha pão mesmo nos dias difíceis. Que a sua família tenha saúde pra se abraçar por muito tempo. Que o seu trabalho tenha sentido, mesmo quando for cansativo. E que você nunca esqueça de onde vieram as suas forças. Eu não sei que tipo de semana você está enfrentando. Não sei se está de festa ou se está enterrando alguém. Não sei se está colhendo ou se está só plantando e esperando. Mas sei que Deus conhece exatamente o seu momento. Que essa música seja um descanso no meio da sua lida. Que esses versos sejam um abraço de quem nunca te conheceu pessoalmente, mas que reza por você do mesmo jeito, com o mesmo carinho, como se fosse vizinho, como se fosse família de sangue. Vai em paz pra sua casa, vai em paz pro seu trabalho, vai em paz pra enfrentar o que tiver que enfrentar. Que a viola que tocou aqui continue tocando no seu coração, mesmo depois que a música acabar e o silêncio voltar. Que você lembre nos dias bons e nos dias ruins que existe um Deus que conhece o seu nome e a sua história. Que não te esqueceu no meio da multidão do mundo e que está com você nessa estrada de terra que é a vida. Vai com a bênção de quem viveu na roça e aprendeu com a roça. E vai com a bênção de quem chorou e também aprendeu a rir de novo. Vai com a bênção de Deus, que é a única que realmente sustenta. E que essa bênção te acompanhe até a próxima vez que a gente se encontrar aqui.
E até a próxima viola, até o próximo hino, até a próxima vez. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa e abençoe seu caminho. Meu filho saiu de casa com 20 anos. Disse que a igreja era coisa de gente fraca. Disse que ia viver a vida do jeito dele. E eu não consegui fazer ele mudar de ideia. Fiquei na porteira vendo a poeira do caminhão que levou ele embora pra cidade grande. Sua mãe chorou aquela noite inteira e eu fingi que estava forte, mas não estava. Passou um ano sem notícia nenhuma. Passaram 2, 3, 4 anos de silêncio. A gente soube por terceiros que ele tava bem, mas bem de um jeito que doía mais que doença. Eu rezava todo dia, pedindo só uma coisa: não pedia que ele voltasse rico ou bem-sucedido. Pedia só que ele lembrasse do caminho de casa, que em algum momento ele sentisse vontade de voltar. Sua mãe guardava o quarto dele do jeito que ele deixou. Trocava os lençóis mesmo sem ninguém dormir lá. Eu fingia raiva pra esconder a esperança, mas no fundo eu também guardava um lugar pra ele. Foi numa quinta-feira de chuva que o telefone tocou. Uma voz que eu reconheci antes da pessoa terminar de falar. Disse que estava perto, que queria passar, que tinha coisas pra conversar comigo e com a mãe. Eu fui até a porteira de novo, agora esperando. E quando o carro parou e ele desceu mais magro, mais velho, eu não consegui fazer discurso, não consegui cobrar nada. Só abracei ele e chorei do jeito que tinha guardado. Ele me disse que tinha rodado o mundo procurando algo, que tinha encontrado tudo que achava que queria, e que nada disso enchia o vazio que ele sentia. Até que numa noite ele lembrou da nossa voz cantando hino. Disse que foi numa cidade estranha, sozinho, quebrado, que ele caiu de joelhos e fez a primeira oração em anos. E que a primeira coisa que veio na cabeça foi a viola do pai tocando na sala de casa. Hoje ele mora aqui de novo, perto da gente. Não é o mesmo menino que saiu, é melhor, porque ele escolheu voltar. E quem escolhe vale mais que quem nunca teve coragem de sair pra escolher. Deus, obrigado por trazer meu filho de volta. Obrigado por ter cuidado dele quando eu não pude. Obrigado por não desistir dele quando talvez eu tivesse desistido. E obrigado por me ensinar
que esperar também é fé. Quatro e meia da manhã, o despertador nem precisa. O corpo já sabe a hora de levantar. Vou pra cozinha no escuro acender o fogão. Enquanto a água esquenta, eu já começo a conversar com Deus. Não é oração bonita, não tem palavra difícil. É mais uma conversa entre dois que se conhecem. Eu falo dos planos do dia, do que preciso fazer, e peço que ele ande do meu lado em cada tarefa. O café fica pronto enquanto o galo canta, e eu sento na mesa de madeira sozinho. Esse é o momento que ninguém me tira, só eu, o café e Deus antes do mundo acordar. Penso na família que ainda tá dormindo. Penso no trabalho que me espera no curral. Penso nas contas que precisam ser pagas. Entrego cada pensamento antes de sair de casa. Tem gente que acha que oração precisa de templo, que precisa de música, de gente, de cerimônia. Mas eu aprendi que o templo mais sincero que eu tenho é essa cozinha simples às 4h30 da manhã. O café desse jeito tem gosto de gratidão, tem gosto de mais um dia que Deus me deu de presente. Tem gosto de força pra enfrentar o que vier, porque eu sei que não vou enfrentar sozinho. Quando eu saio de casa, o sol ainda nem nasceu, mas eu já nasci de novo naquela conversa silenciosa. Já recebi o que precisava antes mesmo de pedir, porque Deus conhece o meu dia antes de eu vivê-lo. Esse é o segredo que ninguém me contou. Eu descobri sozinho que a oração mais poderosa não precisa de plateia, precisa só de sinceridade e de uma xícara de café, e de um coração disposto a começar o dia com fé. Dona Conceição morava na casa da esquina e tinha um costume que todo mundo conhecia. Toda manhã ela rezava por cada vizinho, mesmo sem ninguém pedir, mesmo sem ninguém saber direito. Ela dizia que tinha uma lista guardada na cabeça, com o nome de quem estava doente, de quem estava triste, de quem tinha filho preso, de quem tinha marido bebendo, de quem precisava de emprego e não conseguia achar. Eu descobri isso por acaso anos depois,
quando ela já tinha partido e a gente conversava no velório. Cada vizinho contava uma história parecida, de como sentia que era acompanhado, mesmo sem saber por quem. Minha mãe contou que quando eu estava doente de criança, internado no hospital, sem ninguém saber se eu ia sobreviver, foi Dona Conceição que passou a noite acordada na janela, olhando pro céu e pedindo pela minha vida. Eu nunca soube disso até o dia do enterro, e fiquei pensando quantas outras vezes ela fez isso por mim, por você, por gente que nem conhecia bem, só porque achava que era essa a função dela na vizinhança. Ela não tinha cargo na igreja, não tinha microfone, não pregava em público, não tinha seguidor, mas tinha o trabalho mais importante de todos, que era carregar nas costas a dor de quem nem sabia que tinha alguém carregando. Quando ela morreu, a rua ficou mais vazia, não porque faltava uma pessoa, mas porque faltava uma proteção invisível. Cada um de nós teve que aprender a rezar pelos outros, pra tentar preencher o vazio que ela deixou. Hoje eu mesma rezo pelos vizinhos, aprendi com ela, não conto pra ninguém, faço do jeito que ela fazia, em silêncio, sem cobrar reconhecimento, sem precisar de prova, porque entendi que esse é o tipo de fé que sustenta um lugar inteiro. Obrigada, Dona Conceição, pelo trabalho que ninguém via. Obrigada por ter sido a muralha que protegia sem que a gente soubesse. Que a sua recompensa seja grande onde você está agora, e que eu consiga continuar um pouco do que você começou. Antes de pegar a enxada eu peço força, não peço pra terra ser mais fácil de trabalhar. Peço pra mim ter ânimo do jeito que ela é, dura, seca, cheia de pedra, mas ainda assim fértil. Trabalho desde os 12 anos nessa lida, aprendi que reclamar não move uma pedra do lugar. Aprendi que suor tem valor quando vem com propósito, e que propósito sem Deus é só cansaço sem sentido. Tem dia que o sol castiga e a vontade é de desistir. Tem dia que a chuva não vem, a plantação murcha. Tem dia que eu olho pro céu, mas com raiva que com fé. Mas aprendi a transformar essa raiva em oração também. Deus não promete terra fácil, isso ninguém prometeu. Promete força pra quem decide continuar mesmo cansado. Promete chuva no tempo certo, mesmo que eu não entenda o tempo. Promete colheita pra quem planta com paciência e com fé. Enxada já gastou 3 cabos de tanto trabalhar. Minhas mãos já tem calo onde antes era pele lisa, mas cada calo desses é prova de que eu não desisti. É medalha de quem trabalhou e confiou ao mesmo tempo. Trabalho não é maldição, isso me ensinaram errado. Trabalho é dignidade, é parte do plano desde o início. Adão
pecado. Então eu trabalho com orgulho, sabendo que isso também é adoração. Quando a colheita vem boa, eu não esqueço de agradecer. Quando vem ruim eu também não esqueço, só agradeço diferente. Agradeço pela saúde, de continuar tentando. Agradeço pela família que come do que minhas mãos produzem. Enxada na mão direita, oração na mão esquerda. É assim que eu vivo, é assim que meu pai viveu. É assim que eu quero ensinar pros meus filhos, que trabalho e fé caminham sempre juntos nessa vida. Teve um ano que tudo desabou de uma vez. Perdi o emprego, perdi a saúde, quase perdi o casamento. E eu que sempre fui o forte da família, fiquei sem saber pra onde correr ou o que fazer. Fui pra igreja procurando resposta e não achei. Fui pra Bíblia procurando versículo que resolvesse tudo. Fui pros amigos, cada um tinha um conselho diferente. E no fim eu fiquei mais perdido do que antes de perguntar. Teve uma noite que eu gritei com Deus, não vou esconder. Gritei perguntando onde Ele estava, porque tinha me abandonado. Gritei tudo que estava engasgado, fazia meses. E depois do grito eu fiquei ali no chão, exausto, vazio. Não veio voz do céu, não veio resposta imediata. Não veio anjo, não veio um milagre instantâneo. Veio só silêncio, um silêncio que eu não sabia interpretar, mas que com o tempo entendi que não era ausência, era espera. Fui aprendendo devagar que fé não é sentir Deus o tempo todo. Fé é continuar de joelhos mesmo quando você não sente nada. Fé é levantar de manhã mesmo sem saber se vai dar certo. Fé é a decisão diária de não soltar a mão mesmo no escuro. Minha esposa ficou comigo mesmo nos piores meses, não porque ela tinha certeza, mas porque ela também escolheu fé. Meus filhos não entendiam tudo, mas sentiam que algo estava errado. E eu tive que aprender a ser honesto com eles também. O emprego novo veio depois de 8 meses difíceis. A saúde melhorou devagar, sem pressa, sem explicação clara. O casamento ficou mais forte, não porque sarou rápido, mas porque a gente decidiu reconstruir junto.
tijolo por tijolo. Hoje quando alguém me conta que está desabando, eu não dou resposta fácil, eu não minimizo a dor. Eu só digo que o silêncio de Deus não é abandono, e que do outro lado da crise ainda existe vida, mesmo que diferente. Não sei se entendi tudo que aconteceu naquele ano, mas sei que sobrevivi, e sobreviver já é uma forma de fé. Sei que aprendi mais na queda do que em anos de vitória, e sei que Deus estava lá, mesmo quando eu não conseguia sentir. Chegou o tempo da colheita, vizinho, vem ajudar, que o milho tá maduro e a fartura é de Deus. Bota a sanfona pra tocar, bota a viola pra cantar, que hoje é dia de festa, é dia de agradecer. A roça toda se ajunta quando chega esse tempo. Cada um traz o que tem, cada um faz a sua parte. Os homens colhendo cedo, as mulheres no fogão, as crianças correndo livres pelo meio do terreiro. Olha quanto Deus nos deu nesse ano que passou. Olha a mesa que vai ter hoje na festa da colheita. Não é mérito só nosso, foi chuva no tempo certo, foi sol na hora boa, foi proteção contra a praga. Vamos cantar um hino antes de começar a comer. Vamos lembrar de onde vem a fartura que a gente tem, que não é só trabalho da nossa mão calejada, é bênção que vem de cima, é cuidado do Senhor. A festa da colheita não é só sobre comida, é sobre lembrar que ninguém colhe sozinho nessa vida. É sobre celebrar com quem trabalhou do seu lado, é sobre dar graças em comunidade, com música e com fé. Os mais velhos contam história de colheitas passadas, de anos difíceis e de anos de fartura grande. E em toda a história, no fim, sempre tem o mesmo recado, que Deus nunca abandonou quem trabalhou com fé e com paciência. Bota mais lenha no fogo, que a noite ainda é jovem. Bota mais gente na roda, que tem comida pra todos. Canta mais um hino, toca mais uma moda, que essa noite é pra agradecer com o corpo e com a alma inteira. Que ano que vem a colheita seja ainda mais generosa, que ano que vem a gente esteja aqui de novo reunido, celebrando a bondade de quem cuida da terra e cuida de nós, com viola, com hino, com festa e com gratidão. Pai, eu nunca te escrevi uma carta na vida. Você nem saberia ler, eu sei, você nunca aprendeu. Mas hoje eu sinto que preciso dizer umas coisas, mesmo sabendo que você já não está aqui pra ouvir.
Eu queria te dizer que entendi anos depois o seu silêncio. Você não falava de amor, mas trabalhava de domingo a domingo. Você não dizia eu te amo, mas levantava antes do sol, pra garantir que a gente tivesse o que comer. Eu tinha vergonha de você quando era adolescente, vergonha das suas mãos calejadas, do seu jeito de falar errado. Hoje eu daria qualquer coisa pra ter aquelas mãos no meu ombro de novo. Hoje eu entendo que aquele jeito de falar carregava sabedoria que eu não sabia ouvir. Você nunca foi de festa religiosa, nunca levantou a mão no culto, mas eu vi você chorar escondido depois que minha irmã ficou doente. Vi você de joelhos no curral, pensando que ninguém estava vendo. Vi a sua fé do jeito mais silencioso e mais verdadeiro que existe. Queria ter perguntado mais sobre a sua infância, queria ter gravado sua voz, suas histórias, seu jeito de cantar baixinho. Queria ter dito obrigado mais vezes enquanto você ainda podia ouvir, mas a gente sempre acha que vai ter tempo depois. Hoje eu sou pai também, entendo coisas que não entendia. Entendo o peso de sustentar uma casa sem nunca reclamar. Entendo amor que se mostra em ação e não em palavra. Entendo que você me amou do único jeito que sabia amar. Essa carta chega atrasada, eu sei, mas ainda quero escrever. Quero que onde você estiver, de algum jeito você saiba que o filho que tinha vergonha hoje tem orgulho, que aprendi a admirar o que antes eu só criticava. Descanse em paz, pai, com a certeza que faltou dizer em vida. Você foi um bom homem do jeito mais difícil de ser bom, trabalhando sem reclamar, sustentando sem cobrar nada em troca. E eu só entendi o tamanho disso quando você já não estava mais aqui. Minha avó curava quase tudo com chá e oração. Não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro pra remédio caro, mas tinha um quintal cheio de erva e uma fé do tamanho do mundo. E misturava as duas coisas com uma sabedoria que ninguém ensinou ela. Pra febre era chá de boldo com uma oração baixinha. Pra dor de barriga era erva doce e um salmo decorado. Pra tristeza ela dizia que não tinha chá, só conversa e abraço, e uma reza feita junto, de mãos dadas, olho no olho. As pessoas da cidade às vezes riam do jeito da minha avó, achavam atrasado misturar fé com cuidado do corpo, mas eu nunca vi ninguém na nossa rua morrer de coisa simples, porque ela cuidava antes de virar grave, com erva e com Deus. Ela dizia que Deus fez as plantas antes de fazer os hospitais, que toda erva do quintal
tinha um propósito escondido, e que rezar enquanto cuidava do corpo não era contradição. Era reconhecer que cura vem de mais de um lugar ao mesmo tempo. Aprendi com ela que cuidar de gente é coisa sagrada, que não precisa de diploma pra ter compaixão de verdade, que segurar a mão de alguém doente já é remédio, e que palavra de fé tem efeito que ciência não mede direito. Hoje eu tenho plano de saúde, tenho remédio de farmácia, mas guardo no quintal um pé de boldo por respeito a ela. E quando alguém da família fica doente, antes de qualquer coisa, eu rezo do jeito que aprendi vendo minha avó fazer. Ela morreu de velha, sem dor, dormindo tranquila, como quem tinha feito as contas certas com a vida e com Deus. E eu fico pensando que talvez o segredo dela fosse simples: cuidar com as mãos e confiar com o coração ao mesmo tempo. Remédio de pobre não é remédio de segunda categoria, é remédio que carrega amor de quem prepara com cuidado. É chá fervido com fé, é cura que vem de geração em geração. É a prova de que Deus também mora no quintal de quem tem pouco. Teve uma fase que eu não vou esquecer enquanto eu viver. Uma fase que o peso ficou maior do que minhas forças. Não vou entrar em detalhe de como cheguei naquele ponto. Só vou dizer que foi a parte mais escura que já atravessei. Eu sempre fui o cara que ajudava os outros, que tinha resposta. Mas naquela fase eu não tinha resposta nem pra mim mesmo. Ficava sentado no escuro com a cabeça pesada de cansaço, sem coragem de ligar pra ninguém, com vergonha de pedir ajuda. Foi nessa hora que eu lembrei, sem saber explicar porquê, de um hino que minha mãe cantava quando eu era pequeno. Comecei a cantarolar baixinho, mais pra mim do que pra Deus. Enquanto cantava eu fui sentindo nó na garganta desmanchar um pouco. Não foi mágico, não foi instantâneo. Eu preciso ser honesto. A tristeza não foi embora só porque eu cantei um hino. Mas naquela noite eu consegui descansar um pouco mais em paz. E descansar já foi uma vitória que eu não sabia que precisava. No dia seguinte eu liguei pro pastor, com vergonha, com medo. Contei o que estava sentindo, sem filtrar.
sem embelezar. E ele não me julgou, não me deu sermão, só me ouviu. E me ajudou a procurar acompanhamento profissional, terapia. Aprendi que fé e tratamento psicológico não são inimigos, que Deus usa médico, terapeuta, remédio, tanto quanto usa oração. Que pedir ajuda não é fraqueza de fé, é sabedoria. E que esconder a dor por vergonha só fazia o peso aumentar. Hoje, tempos depois, eu ainda tenho dias difíceis, mas tenho ferramentas que não tinha antes. Tenho gente que sabe da verdade. Tenho a fé, sim, mas tenho também a terapeuta, o apoio quando preciso. E aprendi que cuidar da mente é também uma forma de cuidar da fé. Se você está numa fase parecida com a minha agora, eu quero te dizer que existe alívio do outro lado desse peso. Procura ajuda. Fala com alguém. Não guarda isso sozinho. Deus está com você nessa luta, mas Ele também usa a gente para te socorrer. Essa música não é para glorificar a dor que eu passei, é para dizer que do outro lado existe vida, existe esperança real. E que pedir ajuda é o ato de fé mais corajoso que existe. Você não precisa atravessar isso sozinho. E não devia. Antes de você seguir seu caminho hoje, eu quero deixar uma bênção pra sua estrada. Que o sol que nasce amanhã encontre você de pé, e que a paz que você não consegue explicar more no seu peito. Que a sua casa tenha pão
mesmo nos dias difíceis. Que a sua família tenha saúde pra se abraçar por muito tempo. Que o seu trabalho tenha sentido, mesmo quando for cansativo. E que você nunca esqueça de onde vieram as suas forças. Eu não sei que tipo de semana você está enfrentando. Não sei se está de festa ou se está enterrando alguém. Não sei se está colhendo ou se está só plantando e esperando. Mas sei que Deus conhece exatamente o seu momento. Que essa música seja um descanso no meio da sua lida. Que esses versos sejam um abraço de quem nunca te conheceu pessoalmente, mas que reza por você do mesmo jeito, com o mesmo carinho, como se fosse vizinho, como se fosse família de sangue. Vai em paz pra sua casa, vai em paz pro seu trabalho, vai em paz pra enfrentar o que tiver que enfrentar. Que a viola que tocou aqui continue tocando no seu coração, mesmo depois que a música acabar e o silêncio voltar. Que você lembre nos dias bons e nos dias ruins que existe um Deus que conhece o seu nome e a sua história, que não te esqueceu no meio da multidão do mundo e que está com você nessa estrada de terra que é a vida. Vai com a benção de quem viveu na roça e aprendeu com a roça. Vai com a benção de quem chorou e também aprendeu a rir de novo. Vai com a benção de Deus, que é a única que realmente sustenta, e que essa benção te acompanhe até a próxima vez que a gente se encontrar aqui. Amém. E até a próxima viola. Até o próximo hino. Até a próxima vez. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa e abençoe seu caminho.